Existe uma profecia na Bíblia que revela exatamente quantos anos faltam para o fim dos tempos. E o mais impressionante é que essa profecia está se cumprindo agora, bem diante dos nossos olhos. Jesus mesmo disse: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão." E dessa profecia que vou te mostrar, já se passaram quase todos os anos previstos. Agora só restam poucos anos. Assim que esse tempo terminar, os eventos finais podem acontecer a qualquer momento. Vou te mostrar uma contagem que não é símbolo vago, mas cumprimento exato de números que foram escritos há milhares de anos. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é especulação humana, não é teoria de estudiosos modernos, é revelação bíblica explicada nos mínimos detalhes que vai te deixar impressionado quando perceber como a matemática profética está diante dos seus olhos e você nem havia notado. Muitos falam sobre guerras, desastres naturais, crises econômicas, pandemias. Sim, tudo isso acontece. Mas a própria Bíblia já disse que essas coisas seriam apenas o princípio das dores, e não o cronômetro final. E aqui está o ponto que poucos pastores compreendem. Jesus não disse que voltaria só porque há sofrimento no mundo. Ele revelou uma contagem específica, única, que serve como um relógio matemático para toda a humanidade. E dessa contagem já se passaram quase todos os anos. Só faltam poucos. Consegue sentir o peso disso? Só faltam poucos anos para completar o tempo profético estabelecido por Deus. Daniel, em seu livro, capítulo 9, versículos 24 a 27, recebeu uma revelação específica. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Ele estava falando de um período profético específico. E no versículo 25, a revelação fica ainda mais clara. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 70 semanas. Percebe o impacto? Deus estabeleceu um cronograma profético exato. Cada semana representa 7 anos. 70 semanas são 490 anos. No ano 457 a.C., o rei Artaxerxes da Pérsia deu a ordem para reconstruir Jerusalém. Esse é o ponto de partida da contagem. A partir dali, começaram a correr as 70 semanas proféticas. Mas algo extraordinário aconteceu. Depois de 69 semanas, ou seja, 483 anos, Jesus Cristo foi crucificado exatamente quando a profecia dizia que o Messias seria tirado. Daniel capítulo 9, versículo 26 diz: "E depois das 62 semanas será tirado o Messias." Você percebe a precisão matemática? 483 anos depois da ordem de Artaxerxes, Jesus morreu na cruz. Não é aproximado, é exato. Agora veja isso. A profecia fala de 70 semanas, que são 490 anos. Mas apenas 483 anos se cumpriram até a morte de Jesus. Isso significa que faltam 7 anos, uma semana profética. Daniel capítulo 9, versículo 27, fala sobre essa última semana. "E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares." Essa última semana de 7 anos ainda não se cumpriu completamente. Estamos vivendo no intervalo entre a semana 69 e a semana 70. É como se Deus tivesse pausado o relógio profético depois da crucificação de Jesus. Mas esse relógio vai voltar a funcionar. E quando voltar? Serão os últimos 7 anos antes do estabelecimento do reino de Deus na terra. Existe outra contagem profética que se conecta perfeitamente com essa. Jesus, em Lucas capítulo 21, versículo 24, fez uma declaração profética importantíssima. "E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem." Haveria um tempo em que Jerusalém não estaria sob controle de Israel, e esse tempo teria um fim determinado. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelos romanos. O povo judeu foi disperso para todas as nações. Jerusalém ficou sob controle de povos não judeus por quase 1900 anos. Mas em 1948, Israel voltou a ser uma nação. E em 1967, na Guerra dos 6 Dias,
Jerusalém voltou ao controle de Israel pela primeira vez em quase 1900 anos. Os tempos dos gentios chegaram ao fim. Agora veja a matemática profética se encaixando. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 34: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração a geração que veria Israel renascer como nação? A Bíblia define uma geração como 70 a 80 anos. Salmos capítulo 90, versículo 10 diz: Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. Israel foi fundado em 1948. Se somarmos 80 anos, chegamos ao ano 2028. Isso significa que estamos vivendo nos últimos anos da geração que Jesus mencionou. Você percebe como isso é matematicamente impressionante? De 1967, quando Jerusalém voltou ao controle de Israel até 2017, passaram-se exatamente 50 anos. Um jubileu completo. E o que aconteceu em 2017? Os Estados Unidos reconheceram Jerusalém como capital de Israel oficialmente. Coincidência? Não. É cumprimento profético exato. De 1948 até 2028 são 80 anos. Uma geração completa. Estamos literalmente vivendo nos anos finais dessas contagens proféticas. E se você está acompanhando essa mensagem até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que isso é verdade. Então eu quero te pedir algo importante. Escreva nos comentários: Eu creio que Jesus está voltando em breve. Quero ver você declarando sua fé publicamente. E clique no gostei agora. Isso não é apenas um gesto simples. Cada vez que você faz isso, você está ajudando essa mensagem profética a alcançar mais pessoas. Agora vamos aos detalhes mais impressionantes. Esses 7 anos finais são chamados na Bíblia de a Semana da Angústia de Jacó. Jeremias capítulo 30, versículo 7 diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Esse período será o mais intenso da história humana. Será quando o anticristo fará um acordo de paz com Israel. Será quando o templo será reconstruído em Jerusalém. Será quando o mundo experimentará julgamentos divinos sem precedentes. E tudo isso durará exatamente 7 anos, completando as 70 semanas de Daniel. Mas antes desses 7 anos começarem, algo precisa acontecer. A igreja precisa ser arrebatada. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, descreve: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Em um momento, milhões de pessoas desaparecerão da terra instantaneamente. E quando isso acontecer, começarão os 7 anos finais. Daniel capítulo 12, versículos 11 e 12 fala: E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega, até 1335 dias. Esses números de 1290 e 1335 dias têm intrigado estudiosos por séculos. Há uma interpretação profética que usa o princípio de dia por ano. Do ano 688, quando foi construída a cúpula da rocha no Monte do Templo, até 1978, são exatamente 1290 anos. E o que aconteceu em 1978? Israel assinou o acordo de paz com o Egito, um marco profético. E se somarmos os 1335 anos, de 688 até 2023 são 1335 anos. Estamos vivendo exatamente dentro desses períodos proféticos mencionados em Daniel. Não é coincidência matemática, é precisão divina. Em Oséias capítulo 6, versículo 2, há uma profecia sobre Israel. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará. Na linguagem profética, um dia para Deus pode representar 1000 anos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 confirma: Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Israel estaria disperso por aproximadamente 2000 anos e depois seria restaurado. Israel foi disperso em 70 depois de Cristo e voltou em 1948, dentro desse período profético. Você percebe como Deus estabeleceu marcadores matemáticos claros?
Não são interpretações forçadas, são números que se cumprem com precisão. Vivemos um tempo singular na história, um período em que os acontecimentos parecem se encaixar com precisão, como peças de um grande quebra-cabeça que começa a revelar uma imagem maior. Mudanças climáticas, avanços tecnológicos, transformações políticas e espirituais, tudo parece apontar para algo profundo, um novo ciclo que se aproxima silenciosamente, transformando o mundo diante dos nossos olhos. Muitos olham para o passado e percebem que certos marcos da história humana não aconteceram por acaso. Nações renasceram, cidades antigas voltaram a ter importância, e eventos que pareciam distantes agora se cumprem de maneira exata. É como se o tempo estivesse nos dizendo algo, como se houvesse um propósito por trás de cada movimento, de cada detalhe. Esse tempo exige de nós mais do que simples observação. Exige consciência, atenção e preparo interior. O mundo está mudando, e quem tem olhos atentos percebe que nada é por acaso. As antigas palavras de sabedoria que atravessaram séculos continuam ecoando. Este é o momento de estar desperto, de cuidar da mente e do coração, de fortalecer o que realmente importa. Não se trata de medo, mas de clareza. Não é sobre o fim, mas sobre o despertar. O mundo vive uma transição, e cada um de nós faz parte dessa história. A pressa da vida moderna nos distrai, e muitas vezes esquecemos de olhar para dentro, de perceber o que está realmente acontecendo em nosso interior. Mas existe um chamado silencioso para voltarmos ao essencial, para reencontrar a paz, a esperança e a força que vem de dentro. Talvez você tenha sentido que o tempo está mais rápido, que os dias passam sem que a gente perceba e que tudo parece convergir para um mesmo ponto. Isso não é coincidência. É um lembrete de que o agora é precioso e que cada decisão conta. Não precisamos entender todos os mistérios do universo para perceber que há algo maior acontecendo. Basta observar, sentir e se preparar para viver com propósito. O tempo pede isso: atenção, equilíbrio e fé na vida. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: quero estar pronto para o que está por vir. Essa frase é um lembrete pessoal, um compromisso silencioso com a consciência e o despertar. Viva com o coração desperto. Fortaleça sua fé naquilo que é bom, justo e verdadeiro. Abrace cada novo dia como uma oportunidade de crescer, amar e perdoar. O tempo não está acabando. Está nos chamando para um novo começo. E aqueles que permanecerem firmes, atentos e esperançosos verão esse novo amanhecer com olhos de paz e confiança. Obrigado por assistir e refletir sobre este momento da história que estamos vivendo. Compartilhe essa mensagem com quem também sente que o mundo está mudando e precisa de um sopro de esperança. Prepare-se, inspire-se e siga em frente com coragem. O futuro não é algo a temer, é algo a compreender, e ele está chegando, mais rápido do que imaginamos.